Esse é o Analógico de um jeito que você nunca viu. Sejam mais que bem-vindos ao 6º programa do Correio Podcast, o podcast oficial do Correio Imobiliário. E praticamente atendendo vários pedidos das necessidades que nós encontramos no processo de compra e venda, nós trazemos aqui um convidado mas muito especial para conversarmos sobre a preparação financeira, como se organizar no meio do universo do dinheiro para tirar esse sonho do papel. Estou aqui com o Anderson Machado, autor do livro O Grande Ganho, ao qual fui presenteado e te agradeço muito pela lembrança, e os conhecimentos daqui não tenho dúvidas que serão compartilhados com todos vocês por aquilo que aprenderei, não só pelo livro, mas na conversa com a figura do Anderson hoje. Anderson, agradeço muito a tua presença e gostaria que te apresentasse para quem hoje ainda não te conhece. Obrigado, Tanauê, pelo convite. É uma honra, ter um convidado. Eu digo assim que a gente não nega esse tipo de convite quando é para difundir informação e conhecimento, Eu sou consultor financeiro, trabalho no mercado financeiro, venho de família humilde, sou natural de São Borja, vim para cá para estudar, como a grande maioria das pessoas que vêm para Santa Maria, Me formei em administração, aí fiz pós e acabei vindo para o mercado financeiro. Além de ser empresário, tem empresas aqui também. Maravilha. Anderson, esse nosso bate-papo hoje eu fico muito feliz, porque como já mencionei agora, nos outros programas, anteriormente, nós tivemos já os episódios com convidados dentro de temas específicos, como é hoje o Correio Podcast, mas também dentro do Correio Talks, que é uma aba que nós temos de comunicação com outros corretores. E percebi que tanto as pessoas do meio mais formal, mais técnico, têm e passam pela necessidade de conhecer o mundo do dinheiro mesmo, e principalmente os corretores que adentram a essa profissão. E justamente por isso eu pensei, eu preciso conversar com alguém sobre isso, e nada melhor do que a tua pessoa, que hoje aqui em Santa Maria, referência dentro do universo dos investimentos. Sim, quando a gente vai falar sobre dinheiro, a gente convive com isso e às vezes a gente nunca foi educado sobre isso, Então, pensa, tu falou o tema dinheiro e todo mundo falou sobre dinheiro, tu me chamou aqui porque todos, precisamos falar sobre isso, sobre essa questão de dinheiro, Mas se a gente for parar para pensar, olha só, fiz primeiro grau, fiz segundo grau, fiz faculdade de administração e durante todo esse período eu nunca fui ensinado sobre dinheiro. Não tem esse tema, Agora está vindo um novo projeto que vamos torcer que venha educação financeira para as escolas. Eu aprendi na administração a cuidar do dinheiro das empresas, mas não o meu pessoal, Então a minha educação financeira, ela não começou na escola, Comecei a aprender sobre dinheiro pelo meu pai, que desde pequeno me colocou para lavar carros lá em São Borja com 7, 8 anos, para que eu tivesse, aprender o valor daquilo, para saber como que funcionava essa questão de dinheiro, Pois então, Anderson, é bacana, e principalmente aproveitando já esse gancho que traz da tua infância, gostaria de conhecer o Anderson, na historiografia dele, quem que foi o Anderson, e então me conta um pouco mais sobre essa importância do teu pai no desenvolvimento dessa atenção com o universo das finanças. Sim, eu sempre fui esforçado, meu pai me considerava inteligente, me considerava mais esforçado. Mas desde pequeno ele me colocou no trabalho. Eu, na época, com 7, 8 anos, considerava aquilo um castigo, mas depois eu fui entendendo como que funcionava esse processo, por que ele fazia isso, Então, ele me colocava a lavar carros, e aí chegava nas férias que eu queria sair para passear, ou minhas tias queriam me levar para um lugar para outro, e eu perguntava para ele, pai, posso ir? Primeira pergunta que ele fazia, tu tem dinheiro? Aí eu disse, tem um pouco, algumas economias da lavagem de carros. Bom, se tu tem dinheiro, tu pode ir. Bom, eu ia, aí chegava lá, às vezes terminava, porque não era muito, Digo, pai, terminou o dinheiro. E ele, sinal que está na hora de voltar. Então, assim, 2 lições que ele me deixou, Primeiro, tu pode fazer tudo o que tu quiser na vida, desde que tu tenha dinheiro. E a segunda grande lição que ele me deixou, o dinheiro pode terminar, o trabalho não. Então, a riqueza ela vem do trabalho. Então, eu carreguei isso de berço. Comecei a minha vida aqui em Santa Maria
O meu pai se esforçou muito para me mandar para cá para estudar, né? A gente vem de uma família humilde, né? Lá de São Borja, então os tios se reuniram para ajudar a fazer uma vaquinha para eu estudar aqui, né? Claro que eu passei na Federal, então isso ajudava bastante, mas logo que eu comecei na faculdade já me inscrevi num programa de estágio e sempre estava ajudando nessa parte de eu me manter aqui, né? Mas uma das coisas, assim, nunca gastei mais do que eu ganhava. E isso já vinha de berço, né? Então, poxa, eu tenho que ter dinheiro para me manter aqui e tem que sobrar. Certo. Né? Então, sempre me preocupei com isso. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Ele foi o meu maior mentor, tem um capítulo que eu dediquei para ele, né? Para o meu maior mentor. Perdi meu pai ele tinha 52 anos, quando faleceu, no coração. Mas todas as mensagens que ele me deixou, eu carrego até hoje, carrego comigo, né? E quando ele faleceu, parece que tinha me caído o chão. Não que eu precisasse dele financeiramente, porque eu sempre fui bem educado, mas eu já era casado e a minha esposa estava grávida da primeira filha, da Isadora, há 17 anos atrás. E aquilo, por medo, eu comecei a me preocupar com o futuro financeiro da Isadora. E na época eu não ganhava tão bem, eu era assalariado, né? Então eu guardava R$50 meu e a minha esposa guardava R$50, R$100 todo mês numa conta direto para a Isadora. Não conhecia nada de investimentos, né? E o que é natural, né? Onde é que eu guardava? Poupança, que é o que a gente mais comum, claro, mais comum, né? Até que eu fui evoluindo, fui percebendo, né? Que não era por ali, não era guardando na poupança que eu ia conseguir pelo menos proteger meu dinheiro, né? Então fui estudando, fui evoluindo, e aí comecei a divulgar para as outras pessoas o que eu fazia, e quando eu vi eu já tinha um monte de pessoas que eu estava ajudando e naturalmente se tornou um negócio para mim, né? Então é propósito. Então olha como vem de berço, né? Então eu falo de dinheiro desde pequeno, meu pai me deu educação financeira e eu acabei descobrindo o meu propósito no mercado financeiro. Hoje ajudo pessoas a cuidar principalmente do futuro delas, né? Que incrível, Anderson. Principalmente por ver a importância da infância nesse teu processo de mudança natural de pensamento, né? O tão famoso mindset, que dentro do universo da educação, hoje faz falta esse tato da finança. A minha história é um pouco parecida. No final das contas, eu era pequenininho, eu via meus amigos frequentando karatê e fazendo outras aulinhas que precisavam pagar, e meus pais trabalhavam em Santa Maria, mas eu não tinha essa condição para fazer isso. Aí eu dizia, pai, podia me dar uma mesada, né? E ele, olha, mesada não, mas ele comprou para mim uma cartela, para quem está enxergando assim, alta, de agulha, e era para mim vender. E comecei então a vender para senhorinhas lá da minha cidade, que é Dona Francisca. Aí, no meio tempo foi começando a mudar outras coisas. Sim. Ou seja, sempre teve arraigado também esse empreendedorismo, que é extremamente importante. E esse nosso bate-papo, é bacana que mencionaste já a poupança e a mudança de pensamentos que estão acontecendo. Né? Porque tem uma gurizadinha hoje eu sou novo, eu tenho 23 anos, mas tem uma gurizadinha aí de 14 para menos que está preocupada com isso, né, Anderson? Sim. O movimento desse cuidado do dinheiro, ele virou realidade, correto? Hoje o que acontece? O acesso à informação é mais rápido, a gente tem acesso na mão, né, através do celular. Na minha época não era assim, né? Então hoje, por isso que as pessoas começam hoje já tem tecnologia digital, já tem criptos, então esse mundo acabou levando eles para essa função da informação, né? E trazendo assim para o mundo das finanças em si, de uma maneira bem simples falando, né? Tu viu que eu falei que eu comecei minha vida como estagiário, então estagiário não ganha muito, ganha pouco, mas eu nunca gastei mais do que eu ganhava. Então eu acho que uma das primeiras lições aí que as pessoas precisam saber, jamais gaste mais do que você ganha. Essa é a lição básica, regra número 1. Dei dicas para casais esses dias falando num podcast, né? 3 dicas para casais. Primeira, jamais gasta mais do que tu ganha. Essa é a lição básica, né? Às vezes as pessoas invertem as coisas. Elas querem ir para o mercado financeiro achando que é lá que elas vão ganhar dinheiro, mas ainda não fizeram o dever de casa, de não gastar mais do que ganha. Segunda coisa, a pessoa percebe que ela está gastando demais, para onde que ela foca? Preciso reduzir meus gastos, né? E na realidade, o que tu precisa? Tu precisa aumentar a tua renda. Então sempre e agora com a informação, com tecnologia, usar isso a nosso favor. Para quê?
que eu posso fazer a mais, que eu posso ajudar mais pessoas, quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda, do nosso conhecimento. Então, usar a tecnologia a favor disso e automaticamente, consequentemente, o retorno financeiro vai vir. Sim. Não, exato. E esse cuidado e essas dicas já, a gente faz a abertura das atenções e dos cuidados e a tão desejada para que nós consigamos chegar na tão sonhada casa própria, que é um dos maiores sonhos do brasileiro. Sim. E na nossa conversa prévia também tu trouxe que trabalha com um dos maiores sonhos também, que é a tão desejada liberdade financeira. Exatamente. Então, abrimos desse modo 3 dicas, agora sim, para a pessoa que está buscando adquirir seu primeiro imóvel. Então, o primeiro imóvel. Eu adquiri meu primeiro imóvel, 12 anos eu levei para conseguir meu primeiro imóvel. Claro que eu não visava essa questão de financiamentos, né? Uhum. Mas assim, nós somos seres muito mais emotivos do que racionais. Então, a casa própria é um sonho. Sim. Certo? E a grande maioria das pessoas sonham em ter a casa própria, né? Então, isso é um objetivo muito pessoal. E também é comum no mercado financeiro, né? Tarjarem o consultor financeiro sempre vai ser contra o imóvel, sempre vai ser contra a casa própria, né? E não é bem assim. Na realidade, o que mais importa é os nossos objetivos, é os teus sonhos, é isso que importa. Porque imagina, olha, hoje eu tenho a casa, né? Mas não se trata da casa em si. Se trata dos meus filhos terem um teto para morar. Olha lá, eles estão... Eu me acordo com o barulho dos passarinhos lá em casa, porque é bem interior, assim. Uhum. Mas é isso que importa, sabe? Não é o quanto custa, nada, mas é o meu sonho. Então, claro, eu não posso querer antecipar esse sonho, querendo adiantar ele ou fazer financiamentos e me endividar. Sim. Que esse é o maior problema. Infelizmente, hoje, 3 a cada 4 brasileiros estão endividados, né? E aí eu vou ter que fazer esse equilíbrio entre emocional e racional. O quanto eu devo fazer e o quanto não devo fazer para antecipar esse sonho da casa própria, né? Então, existem alternativas, eu posso me programar, eu posso chegar de repente num meio termo, mas jamais fazer assim uma questão de se endividar em função do meu sonho. Tá? Claro que meus sonhos devem estar em primeiro lugar, mas se eu for colocar isso e transformar muito em dívidas, vai acabar gerando outros problemas que eu não esperava que poderia acontecer. E tudo que eu trabalhar programado, planejado, eu recebo para isso. Tudo que eu adiantar, eu pago para isso. O que é o adiantar, né? Fazer financiamento. Infelizmente, a gente não é orientado, nunca foi. Conversamos agora há pouco sobre isso, né? Sobre a questão de educação financeira lá no berço, né? Dá para se programar? Dá para se programar para comprar a casa própria. Dá para fazer comparativos também, né? Eu vou te dizer, hoje eu vou financiar. Por que o financiamento, eu não indico financiamento? Porque, infelizmente, no Brasil, os juros são altos. Uhum. Né? Hoje... Pois hoje tivemos uma novidade. Baixou a taxa de juros, mas é 0,5 ponto percentual ao ano, isso é pouco. Agora, a relevância disso para o futuro pode ser promissor, se o governo, não dizer o governo não, mas se a gente conseguir manter a inflação lá na frente baixa como está agora, pode ser que a taxa de juros continue caindo. O que faz os juros serem altos, né? Expectativa futura de uma inflação muito alta. O que é a inflação? Suba de preços. Né? Não teria problema eu guardar o dinheiro embaixo do meu colchão se os preços não subissem, mas os preços sobem. E por isso que a gente investe, né? Então, o que eu digo lá na questão de guardar lá atrás, a gente guardava, né? Hoje só guardar não é suficiente, eu tenho que aprender a investir, porque senão eu estou perdendo para a inflação. Então, quando a gente fala nessa questão de economizar, de investir, de juntar, é se programar para quê? Para que eu antecipe esse meu sonho, que vai demorar muito, eu levei 12 anos, né? Não que todo mundo tenha que fazer isso, né? Cada um tem seus objetivos pessoais. Mas eu posso me programar para comprar o meu imóvel, minha tão sonhada casa própria. Primeiro, faz o meu dever de casa, né? Se preocupa em ganhar, né? Para depois fazer um bom planejamento e, de repente, vai chegar um momento, vou financiar 20% no lugar de financiar os 100%. Hoje não financia 100%, né? Financia 80%. Né? Mas... quanto menos eu conseguir financiar, melhor, né? Posso fazer uma programação, se eu vou comparar, não que seja um investimento, né, mas comparar um financiamento com um consórcio.
De repente o consórcio pode ser uma alternativa. Eu fiz consórcio quando comprei meu carro, não tinha o dinheiro, né? Então me programei para fazer um consórcio. Né? Pode adquirir antes do tempo. Se eu for comparar o juro de consórcio com o juro de financiamento, né? A taxa de administração aqui pode ser uma alternativa. Claro que eu não vou tirar ele na hora, né? Porque sempre a pessoa vai dizer, mas eu vou tirar isso, eu vou demorar para tirar o meu imóvel. Pode ser, né? Mas estou me programando para eu comprar planejado. Vai me sair mais barato, né? O legal é que quando se trata do planejamento, tem essa atenção especial do reflexo e o reflexo de tempo. Né? O tempo, principalmente dentro das nossas conquistas, ele é um aspecto bastante importante. Né? Mencionaste fazer uma aquisição, antecipar os nossos sonhos, Sim. acaba sim tendo esse custo, né, a posteriori. Quando vai fazer a aquisição do bem, acaba tendo sim as taxas, juros e tudo aquilo que vai, às vezes, vai no final das contas, encarecer o seu bem. Mas o que o Anderson pensa assim, sobre o processo de compra do imóvel, então? O Anderson comprou a sua casa própria, né? Sim. Tem o seu teto para morar, caso, né, as coisas aconteçam, tem a moradia. Mas o que tu vê no processo da compra do imóvel, Anderson? Como alguém que lida com investimento? Bom, o processo da compra. No meu caso, eu levei 12 anos, eu investi o meu dinheiro. Então, como eu te falei, a gente ia sem compromisso, olhava para ver se seria, até achar o nosso imóvel. É esse o imóvel, né? Depois a gente vai ver, poxa, quanto eu vamos ver se eu tenho esse valor. Eu tinha, né? Lógico, comprei dei metade à vista e a outra metade fiz em 10 vezes para eu ir retirando os meus investimentos. Mas o processo, primeiro, eu tenho que perceber que não existe uma regra para todos, sabe? Isso é muito pessoal, né? Vai depender primeiro daquilo que tu busca, dos teus objetivos, certo? Não existe o certo e o errado. Se uma pessoa diz, não, eu vou adquirir hoje, o que eu vou dizer? Tudo bem, se é o teu planejamento, tudo bem, né? Esse processo, primeiro eu preciso entender, primeiro, os objetivos da pessoa, e segundo, se ela está disposta, não, eu quero fazer um bom planejamento, eu quero fazer esse processo acontecer. Perfeito, a gente vai definir o quando. Tá? Então, está disposto a esperar 3 anos, 4 anos, 5 anos? Se a resposta é sim, então com certeza a gente pode fazer um bom processo, um bom planejamento para que isso aconteça. Certo? Olha, achar as melhores opções para isso. Né? Então, tu falou do tempo. Né? Eu digo que todo jovem é um milionário em potencial. Por quê? Porque ele tem a favor o principal fator dos juros compostos, o tempo. É o tempo que faz com que, se eu começar a investir, guardar dinheiro desde cedo, eu posso ter um bom valor, só a questão de tempo, é só o tempo que vai acontecer isso. Né? Às vezes a gente acha, não, eu preciso estar comprando e vendendo ações, ir para o mercado, comprar ações e fundos, isso e aquilo. Ou Anderson, o processo não é eu ir para a Bolsa para tentar enriquecer rápido para depois comprar meu imóvel. Nada disso. Né? A Bolsa nem tem essa função. A função hoje da Bolsa é proteger o nosso dinheiro da inflação. Ótimo. E simples assim. Da onde vai vir a tua riqueza? É do trabalho. Não queira abreviar isso porque é do trabalho. Então, está planejando comprar teu imóvel? O que tu está fazendo hoje? Não cabe ainda no meu orçamento nem um financiamento, nem uma economia, nem nada. Bom, então pensa em ganhar mais. É daí que vai vir a tua riqueza, é daí que tu vai conseguir o processo de conseguir teu primeiro imóvel. Né? Não, exato. O que acontece, né, Anderson? Bastante gente no dia a dia entra em contato buscando tirar esse sonho do papel. Fazer aquela troca do aluguel por uma prestação. E eu entro nisso já como uma pergunta de seguidor, né? O processo de troca do aluguel por prestação na visão do Anderson. E também eu já uso isso de link, que às vezes a pessoa não tem a preparação nenhuma, a ideia, simplesmente eu vou comprar e nunca nem mesmo sonhou em organizar as suas finanças, nem mesmo para adimplir com a prestação. E aí entra aquilo que mencionou, né? Às vezes um monstro, aquilo que era para ser um sonho, vira um bicho de 7 cabeças que não vai te deixar dormir nunca. Vira teu maior pesadelo. Sobre esse processo, então, Anderson, da compra, troca do aluguel por uma prestação. Aí entra a parte racional da coisa. Né? Se a gente for fazer cálculos hoje, por exemplo, vamos fazer um cálculo de aluguel. Né? No prédio onde eu moro, eu acredito que os apartamentos ali devem estar avaliados em torno dos 350, 400 mil.
O aluguel desse imóvel ali está em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. R$ 1.500 com condomínio, vamos juntar todo R$ 1.500. Percentualmente, isso é menos de 0,5%, certo? Se eu resolver investir o meu dinheiro, sobre esses 400 mil, no mínimo são R$ 4.000, é 1%. Uhum. Então, nem sempre essa troca do aluguel por um financiamento vai valer a pena, entende? Então, é o querer antecipar, né? Geralmente as pessoas pensam assim, quero ver se cabe no meu bolso, né? Cabe a nós, às vezes, orientar a pessoa, né? Porque não é só a questão de, coube no bolso, eu quero vender, porque, poxa, imagina tu ser um real consultor para aquela pessoa no lugar de ser só aquela pessoa que quer vender, né? Tu vai ser uma referência para ela para o resto da vida, né? Então, ajudar ela a tomar a decisão, olha, tá no momento, tu tem condições, perfeito, tu já tem um valor para dar entrada, perfeito, né? Então, é mais ajudar a pessoa nesse processo do que qualquer outra coisa, né? Comparativamente, racionalmente, o aluguel... porque eu vou estar pagando o meu aluguel, mas vou estar pagando o financiamento. Não é uma maneira correta de pensar, né? Se a gente for pegar um financiamento aí... hoje eu acredito que já tu vai me corrigir se eu estiver errado, mas os financiamentos já atingiu a casa de 2 dígitos, né? Hoje em dia juros, ele né? Exato. A não ser que seja a parte subsidiada ali que tu consegue taxas menores. Seria uma exceção, né? Mas hoje em torno do quê? 10%. Não, um pouquinho se mais. Se eu pegar num cálculo de 10%, pegando por baixo... Arredonda. Um cálculo de 10%, um imóvel, se você for financiar em 20 anos, 240 parcelas, você vai pagar 3 vezes o valor do imóvel. Então, isso seria uma desvantagem. Mas tem uma vantagem, o imóvel também, ele protege da inflação. Uhum. Claro, ele vai reajustando, ele sobe de preço ao longo do tempo, vai subindo também o valor do imóvel, né? Porém, o problema aqui é que os nossos juros são muito altos. Enquanto essa questão de juros for alta, eu não considero uma vantagem fazer um financiamento, principalmente de 80% do valor. Sempre achar o meio termo, claro, ajudar a pessoa a se programar para isso, né? Para que ela, poxa, eu vou adquirir, mas olha quanto aquela pessoa me ajudou, eu adquiri meu imóvel e também não deixou eu me endividar, né? Não, sabe por que eu abro com essa pergunta também? Porque, primeiro, advém de questão de seguidor, né? E eu acho extremamente pertinente trazer dentro de uma comunicação ao mercado imobiliário essa visão sobre a finança. Porque, exatamente como mencionaste, de nada adianta tu chegar lá, vender, beleza, botei minha comissão no bolso, tchau e bênção, valeu, sim, abraço, vamos para a próxima. O fundamento do correio imobiliário, para quem ainda não conhece, ele surge de um jornal com a ideia de levar conhecimento e desse conhecimento iniciar-se um movimento de educação para aquelas pessoas que realmente não fazem ideia, mas têm o sonho de comprar o seu imóvel. Mas antes de tudo, de nada adianta ter isso e depois virar o pesadelo, que muitas vezes acontece, porque não é só a tua prestação. Além da prestação, tem todas as correções, os juros, os ajustes que tem nessa parcela, que às vezes tu não está totalmente preparado. Então tem aquele dever de casa e o dever do profissional também de trazer isso à tona, essa análise para as pessoas. Então fico muito feliz em trazer essa visão da tua pessoa, Anderson, também. Dentro disso, a seguir, então, sobre aquilo que a gente falou, de comprar na troca da prestação por um aluguel, né? Mas e a pessoa que vai estar morando de fato? Também mesma visão? Não que ela esteja pagando aluguel em concomitante, mas ela está lá dentro, pagando. Aquela visão do aluguel segue, corrige, sobe, e a prestação, ela, óbvio, tem os ajustes em si, mas uma hora ela acaba. A gente, vai chegar o momento que vai ser meu imóvel. Exato. Né? Sim, porém isso custa caro, né? Porque vai pagar ali 3 vezes o valor. Ela poderia já se programar. Vamos dizer assim, pensa comigo. Vamos dizer que a pessoa tem que pagar lá uma prestação de R$2.000, R$2.000 e poucos reais. E ela consegue economizar 1.000. E ela vai guardando esse dinheiro para esse plano. Eu considero investir, porque quando a gente investe, né, a gente investe por objetivos. A gente, como consultor, ajuda as pessoas a investir por objetivos. E esses objetivos é como se fosse construir um prédio, né? Ele começa pela base. Uhum. Reserva de emergência, reserva financeira. Eu vou montar minha reserva.
Depois, conforme vai subindo os degraus, né, vai ser as minhas metas de médio prazo. Vou trocar de carro, vou fazer uma viagem, meu plano da casa própria, né? E depois aqueles planos de longo prazo, a minha liberdade financeira. O que vem a ser essa liberdade financeira? Né? Chegar um momento que os juros daquilo que eu economizei pague no mínimo as minhas despesas para o resto da vida, certo? Então, se a gente consegue programar, ajudar a pessoa, porque eu não posso também desestimular a pessoa. O corretor, de repente, tem condições de ver lá, poxa, essa pessoa não vai conseguir pagar hoje essa prestação que vai dar o financiamento. Mas será que ela não pode pagar metade ou um terço do valor e começar já a guardar esse dinheiro, investir o dinheiro para que chegue o momento, vai chegar o momento dela? Isso daí que tu já traz entra num questionamento daquilo que a gente traz hoje nessa nossa conversa. Como que a pessoa, então, Anderson, pode se preparar para esse momento? É a primeira coisa, né? Vamos para a lição básica, né? Jamais gastar mais do que ganha, né? Então, três coisas, né? Jamais gasta mais do que ganha. Segundo, foca sempre em receita, como que eu posso ganhar mais. E terceiro, essa diferença eu preciso aprender a investir. Certo. Não só guardar. Que antes a gente poderia, eu vou guardar dinheiro. Hoje, guardar não é mais suficiente. Eu preciso, pelo menos, proteger meu dinheiro da inflação. Olha comigo, eu uso isso como exemplo. Não teria problema esse dinheiro que sobra colocar embaixo do colchão se os preços não subissem. E eu faço um comparativo. Vamos dizer que há 10 anos atrás você tivesse colocado R$1.000 embaixo do colchão. Chega hoje lá, está lá os teus R$1.000. Eu vou fazer um tipo de comparativo aqui de proteção da inflação. No lugar desses R$1.000 há 10 anos atrás, se você tivesse comprado dólar, tá? Há 10 anos atrás, o dólar estava em torno de 1,63. Você teria comprado em torno de $570, certo? Vai hoje, embaixo do colchão, está lá teus $570. Trazer ele para reais hoje daria uns R$3.000. Aí você pode pensar, poxa, multipliquei meu dinheiro por 3, de 1.000 para 3.000. E a resposta é não. O que aconteceu? Você apenas preservou o poder de compra do teu dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Que os R$3.000 hoje compram a mesma coisa do que R$1.000 de 10 anos atrás compravam. Ou ainda, os teus R$1.000 equivalem hoje a 300 e poucos reais. Isso é proteger o dinheiro. Sim. Isso é proteger da inflação. E é isso que a gente faz. Se eu conseguir fazer isso, essas 3 regras, né? Não gastar mais do que ganha, focar na receita e investir essa diferença para proteger da inflação, meu dinheiro está acumulando e vai chegar um momento que, poxa, chegou o momento de eu adquirir minha casa própria. Claro. Tenho condições de ou financiar mais menos do que os 80, ou, né, vai caber aqui um consórcio, seja, isso é muito pessoal, né? E está tudo bem, como eu digo, não existe o certo ou errado nisso, é os teus objetivos, né, que existe. A gente, como consultor, ajuda as pessoas a tomar as melhores decisões equilibrando o emocional com o racional. Porque o sonho, todos esses sonhos são coisas emocionais. Nós somos seres emocionais. Exato. Não, e claro, né, Anderson, lidando com essa parte da emoção, a gente sempre vai querer aquele, sabe, acontecer de uma vez e vai, muitas vezes a pessoa visita e às vezes acaba sendo triste quando ela se frustra por não conseguir, né? Acaba ficando à mercê, realmente, de esperar, não é o momento, mas tá tudo bem, não é para todo mundo, mas agora a gente está aqui para ter essa visão diferente. Eu tenho um cliente meu que ele é médico, e ele tem o sonho da casa própria e ele está chegando perto já. Legal. Ele faz 5 anos que ele está comigo e ele está chegando já perto do objetivo e ele tomou uma decisão que eu achei bem interessante, né? Porque ele ainda não sabe aonde que ele quer morar. O que ele está fazendo? Ele está alugando e indo morar naquela casa que ele pretende comprar. Ele aluga por um tempo, ele fica lá uns 6 meses, 1 ano, e aí ele muda, vai para outro lugar, sabe? O que ele está fazendo? Para saber se realmente para que ele não tenha aquele, vamos dizer assim, comprou e se arrependeu, né? Então ele aluga, fica ali, poxa, esse aqui é o lugar que eu quero ficar. Eu achei interessante uma opção dele de estar fazendo isso, né? Claro que não são todas as pessoas. E não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, né? Porque às vezes aquele imóvel que tu quer, o aluguel pode ser um pouco mais caro, né? Mas é uma opção e ele tá
tá surfando essa onda de viver assim bem. Ele é solteiro, um médico solteiro, mora ele, a mãe dele mora junto com ele, e tá dando certo até agora para ele, né? Que legal, isso pelo planejamento, correto? Sim, se planejou em fazer isso. Há 5 anos atrás ele já queria ter feito o plano. E então, ele dizia, Anderson, me ajuda numa decisão racional. Então foi escolha dele, né? Racionalmente, mais vale tu esperar do que tu sair comprando. E foi acertado, porque depois ele foi transferido para outra cidade. Se ele tivesse comprado lá na cidade onde ele estava, que ele não era natural de lá, até isso a gente tem que considerar, né? Exato. Poxa, por quanto tempo eu pretendo ficar? Eu vou constituir a minha família, eu vou ficar toda a vida aqui, porque o imóvel é algo que a gente vai carregar o quê? Vou dizer, no mínimo o quê? 10 anos? Né? Tu deve ter essas estatísticas melhor que eu, de quanto tempo a gente fica no imóvel depois que compra. Mas eu chuto que deve ser, no mínimo, aí uns 10 anos ou mais. Ou a pessoa depois quer trocar de imóvel, ou vai melhorar de imóvel ou não, né? Deve ter uma estatística que mede isso. Mas ele já olha ali, poxa, acertou porque trocou de lugar, foi transferido. Hoje ele está numa cidade que ele já pensando lá atrás, poxa, aqui sim vai ser a cidade que eu vou ficar, então estou disposto aqui a procurar um imóvel. Decidiu alugar por um X tempo ali, e vai morar lá até que, esse aqui é o meu imóvel, depois vai ver a questão de compra, né? A questão no imóvel físico, a liquidez, ela é um dos pontos chaves, né? É um dos pontos onde muitas vezes acaba realmente pesando também nesse processo da compra. E dentro disso, né, falando já então imóvel físico, imóvel bruto, a gente fala daqueles imóveis de papel. Para quem nunca ouviu falar, Anderson, o que são os famosos fundos imobiliários? Fundos imobiliários. Então vamos lá. Quando a gente vai para o mercado financeiro, né, a gente pensa, né, que mercado financeiro são só bolsa, ações, é o que mais me perguntam, né? Uhum. Mas não é só isso. Né? O mercado financeiro ele tem renda fixa. Existem só 2 tipos de investimentos: renda fixa e renda variável. Certo. Eu sei que a gente vai ouvir um monte de letrinhas, né? Tem CDB, LCI, LCA, FII, que é o fundo imobiliário, ações, código de ações, mas se resume em dois grandes grupos de investimentos: renda fixa, renda variável. Renda fixa, a gente está emprestando o nosso dinheiro e vai receber o dinheiro e mais uma remuneração por isso. A remuneração tem vários tipos ali, mas é o nosso dinheiro e uma remuneração. Renda variável, eu não estou emprestando o meu dinheiro. Eu estou escolhendo negócios que eu vou ter uma pequena participação, de acordo com o valor que eu investi. Quando se trata de fundos imobiliários, eles espelham imóveis, tanto na forma de imóveis físicos, quanto na forma de dívidas que ainda não se tornaram imóveis, vão se tornar imóveis. A gente chama isso de fundos de papel, que é aqueles que é dívida, e fundos de tijolos, que são aqueles de imóveis. Eu já tenho prédio. Então, por exemplo, imagina um shopping aqui de Santa Maria, se ele foi construído através de fundos imobiliários. Eu posso comprar uma parcelinha daquilo ali, e quando eu comprei uma parcelinha, eu tenho direito a receber os aluguéis dos inquilinos que estão alugando aquilo ali. Esses aluguéis, eles são isentos de imposto de renda. Uhum. Quando eu vou vender, por exemplo, se eu comprei algo por 100 e vou vender por 120, sobre os 20 eu vou pagar imposto, né, porque é ganho de capital. Agora, sobre o aluguel que a maioria paga mensal, eu vou ter uma isenção de imposto de renda. Né? Então, eles espelham. É como você ser sócio, ou de um shopping, ou de uma sala comercial, ou de um grande prédio na Faria Lima, por exemplo, lá em São Paulo. Você pode comprar pedacinhos e ter o benefício de ter essa participação. Resolve muitas coisas, por exemplo, liquidez. Né? Você falou que o imóvel pode ser um problema, a questão de liquidez. Mas na questão do mercado financeiro, o imóvel ele tem liquidez diária, o fundo imobiliário. Eu posso comprar e vender, se assim desejar, no mesmo dia. Não que seja esse o objetivo, mas eu posso, se assim desejar. Se eu comprei, por exemplo, vamos comparar um imóvel e um fundo imobiliário. Eu comprei 200 mil em fundos imobiliários, 200 mil em imóveis. Se eu quiser vender 30 mil dessa partezinha do fundo imobiliário, eu posso, né? Já no imóvel, ou eu vendo tudo, ou não vendo. Né? Então, tem diferenças, certo? Mas tudo depende do que a pessoa busca, certo? Como diz, qual é o melhor e o pior? Não existe isso, de melhor e pior. Existem os objetivos de cada pessoa. Pode não fazer nenhum sentido para uma pessoa, às vezes, que tem mais idade, investe em imóveis para receber aluguel, e ela quer ver o imóvel físico dela ali, e ela quer receber imóveis, e está tudo bem, certo?
Agora, existem as pessoas mais novas que querem começar com um pouquinho. Eu tenho meus R$100, quero comprar em fundo imobiliário. Eu posso? Pode. Tem fundos imobiliários de R$10 ou até menos que isso. E vai comprando e ele vai vendo ali, claro, vai cair centavinhos, né? Porque é conforme o que investiu. Que coloca. Mas pode também, entende? Então, depende muito do que a pessoa busca, né? Mas existe, no mercado financeiro, existe essa possibilidade. Faz parte da renda variável. Porque o que é a renda variável? Eu vou receber aqueles dividendos, mas eu posso comprar algo por 100 e, de repente, dali a alguns dias está 80. Não é que não vale 100. Se eu for trazer o imóvel físico também é renda variável. Por quê? Eu compro um terreno, vamos dizer que eu espero que aquele terreno vai crescer, aquele bairro e tal, então eu tenho uma expectativa que esse terreno vai subir de preço. Exato. Certo? Mas alguém compra o terreno hoje para querer vender daqui a um mês? Não necessariamente. Não necessariamente. E vamos dizer que você vai oferecer daqui a um mês, comprou por 200, a pessoa vai dizer, olha, vale 200, mas hoje estão te oferecendo 180. Sim. Né? Então você não esperou o tempo de maturação, né? Então tem essa oscilação, né? Então a tendência, expectativa futura de imóveis, de fundos imobiliários, mercado de renda variável, a expectativa futura é que suba, mas não há uma garantia que isso vá ocorrer e em quanto tempo vai ocorrer. Então a gente nunca sabe, né? Se isso vai levar um dia, um mês, uma semana, um ano, ou 5 anos, ou 10 anos. Não, exato. A gente chegou de novo nessa parte do tempo, né, Anderson? Falando então sobre tempo e ganho, né? A forma de se ganhar dinheiro, então, no mercado financeiro, diferente daquilo que se acontece nos imóveis. Falaste então dos juros compostos. Poderia falar um pouquinho sobre isso também, como a pessoa inicia agora jovem, a título de aprendizado também, como faz para esse acúmulo de patrimônio? Olha só, muito boa até esse teu questionamento, né? Porque eu falei ali no início, né, que eu comecei com R$100 para minha filha, né? Então, lá atrás, eu investia por medo, né? Medo que fosse faltar algo para minha família. Esses R$100 todo mês, né? Então, no primeiro mês era 100, no segundo mês já não era só 200. Ele era 200 mais o juro que ocorreu sobre os 200. No terceiro mês já não era mais 300, era 300 e mais um pouco. Isso é juros compostos. Cada mês que vai passando, você tem o efeito bola de neve, que no início a representatividade é insignificante, porque é mais importante os teus aportes. Até que vai chegar um momento que os teus aportes são insignificantes diante dos juros que acumulou naquele efeito bola de neve. Certo. Vou te dar um exemplo bem na prática. Tu acredita que com 350 por mês é possível se tornar milionário? Ao longo do tempo, bem longo, sim. Se eu fosse te mostrar aqui uma tabela, em 25 anos, com 350 por mês, você acumula R$1 milhão, com uma taxa de juros de 1,12. Nada impossível hoje, né? 1,12 é 100% do CDI. Agora vai ser um pouquinho menos. Mas não é nada assim impossível de acontecer. Então acontece, né? Então 350 por mês, por 25 anos, você consegue chegar a R$1 milhão. Claro que eu preciso te dizer, né, que esse 1 milhão não é o equivalente hoje a 1 milhão, né? Porque tem o efeito da inflação. Mas também tem outra coisa, né? Você também não vai ficar toda a vida colocando só 350. Você vai aumentando esse valor, né? Então esse é o efeito dos juros compostos. Está na fórmula, é assim, ele dá uma curva crescente ao longo do tempo, né? E por isso que é importante também guardar, investir, né? Vou começar a guardar aos pouquinhos. Não se preocupa com quanto, mas se preocupa com o hábito de todo o mês colocar, por pouco que seja. Comecei com R$100 e hoje a minha filha já tem um valor significativo. Quando eu completar os 18, eu tenho certeza que ela vai saber cuidar do dinheiro dela e eu estou fazendo algo, né, que todos deveriam fazer, né, se preocupar com o seu maior bem, que é a família, né? Meus pontos fortes, né, é família, crenças, né? Então me preocupo sempre com a minha família. Sim, não, incrível exatamente esse tato, cuidado e atenção para você que é jovem, né, assim como eu também, que vai, a partir de hoje, ainda com mais garra, cuidar dos seus investimentos, né, da sua vida financeira. 2 outros pontos importantes. Mencionaste antes o consórcio. E o uso, então, do consórcio, Anderson, para suas aquisições? Se chegasse a usar já, então, para um carro. Eu fiz um cálculo racional, tá? Vamos trazer ele para a questão de imóveis aqui, certo, tá? Claro que, como eu preciso dizer, não é investimento. Se eu for considerar investimento, ele não se enquadra na classe investimentos. Por quê? Porque ele acaba te tirando dinheiro
Também, ele tem um custo, o consórcio. Agora, se eu for comparar consórcio com financiamento, certo? Pegando esse cálculo de 240 meses, 20 anos, a taxa de juros hoje, colocando 10%, você vai pagar quase 3 vezes o valor do imóvel. Se você pegar um consórcio com uma carta de crédito para esse mesmo valor e em 20 anos de prestação, você vai pagar aqui em torno de 30%, 40% a mais. E aqui você pagou 300% a mais. Sim. Então, esse é o comparativo. Claro que tem uma diferença, né? O consórcio você não tira na hora. Aqui no financiamento você vai ter o bem na hora, né? Mas esse é o custo da antecipação. Sim. Né? Vale a pena ou não vale a pena? Depende, como eu digo, depende de cada pessoa, do objetivo de cada pessoa. Racionalmente, não vale a pena. Entre os dois, eu preferiria 1000 vezes um consórcio do que um financiamento. Do que um financiamento convencional. Exatamente. Não, ótimo. Isso justamente é bacana de trazer à tona, porque tem essas possibilidades também dentro do mercado, e muitas vezes a gente, ao invés de vender o imóvel, vende o financiamento, né? A gente vende crédito. O imóvel vem depois como consequência daquilo que foi oportunidade. Só que ter o dinheiro à vista dá a possibilidade para ti, comprador, uma barganha muito maior. Oportunidades muito melhores e tudo advém, então, do planejamento. E agora, Anderson? E aquela pessoa que está endividada? Porque eu contei minha história. A gente, no Correio Talks, falou os corretores que entraram na profissão, né? E eu fui o único que não saí da empresa com dinheiro, simplesmente eu saí era com uma dívida de 100 mil reais. Eu saí do 100 para o 0. E agora a gente está buscando construir patrimônio. Como que fica uma mensagem praticamente do Anderson para o planejamento dos endividados para um dia vir a conquistar os seus bens? Sim. Bom, primeira coisa, né? A gente tem que cuidar muito o que me levou a ter essa dívida aí de eu não estar conseguindo pagar e tá virando também aquele efeito de bola de neve ao contrário, né? Porque quando eu estou investindo, eu vou fazer um comparativo. A taxa básica de juros hoje, eu estou investindo, estou ganhando, se eu estou na renda fixa, 1,12% ao mês. Uhum. Se eu estou tomando esse dinheiro emprestado, eu estou pagando 4, 5 vezes mais, certo? Uhum. Quando eu estou financiando, eu estou pagando muito mais caro. Então, para o endividado, qual é o foco, né? Tentar quitar essa dívida. Mas entre os dois, eu preciso investir ou quitar a dívida? Eu acredito que tem que fazer um pouco de cada. Porque se tu criou o hábito de guardar um pouco, tá? Então, automaticamente, esse valor vai ir crescendo aqui e tu vai fazer um plano também para ir quitando essas dívidas. Claro, o que precisa, né? Onde é que está o problema, né? Tem que identificar onde é que está o problema. Mas é o foco sempre na receita, né? Alguma coisa não funcionou em algum momento da minha vida que me tornou endividado. Se eu sou ciente desse problema e saber que isso eu não posso fazer mais, eu vou conseguir sair disso, né? Esses dias eu estava comentando com um conhecido também, que foi dar uma dica, ele estava pagando o mínimo do cartão. E aí esse mínimo do cartão, se eu ficar sempre pagando, ele vai virar um efeito bola de neve e eu não vou pagar nunca a minha dívida, não vou quitar nunca a dívida, né? Então outra dica aí, né, para quem está pagando o mínimo do cartão, para de pagar. Para de pagar esse mínimo e investe todo esse valor. O que vai acontecer, tá? Não estou dizendo para todo mundo dar calote, sim, tá? Mas isso é uma solução que pode ajudar a pessoa que está esgoelada mesmo. Exatamente. Né? Então ela pode dizer, mas antes, se eu parar de pagar, vou perder o crédito. Mas pensa comigo, crédito é uma coisa que já demonstrou que tu não tem condições de ter, né? Sim. Então, para de pagar e esse mínimo tu investe por 6 meses. Vai chegar um momento, o cartão vai te ligar, vai estar toda hora te mandando mensagem e tal. Vai chegar um momento, passados 6, 7 meses, vão te fazer uma proposta com 40%, 50%, 60%, 70% de desconto para te quitar. E aquele valor que tu pagou vai dar para pagar e vai sobrar. E você elimina esse problema. Certo? Por quê? O juro mais alto hoje é do cartão de crédito. Por que isso? Porque ele calcula ali o risco da inadimplência. Ali não tem nenhuma garantia. Quando ele te dá o limite, ele te deu por conta. Então ele não pode tomar nada do teu bem, não pode bloquear a tua conta por isso, né? Mas ele vai insistir em receber. Passado um tempo, ele vai ver que para ele é mais negócio ele receber só o valor mesmo ali, que vai dar em torno de uns 70% de desconto, e você juntou o dinheiro para conseguir quitar essa dívida. Tá? Então essa é uma dica que eu dou, eu ajudei ele
Hoje ele me agradece. Tipo, valeu. Eu perguntei, valeu a dica? Dizer, Anderson, maravilhoso. Se eu não tivesse te ouvido, estaria até hoje com aquele pagando o mínimo do cartão, né? Sim, e tem várias coisas que vão acontecendo dentro, principalmente da vida do corretor também, que às vezes não tem a renda contínua, acaba dependendo de vendas e não tem aquele fluxo de negócios mensal. Às vezes acaba juntando os bolos e depois está sempre com a corda no pescoço. Sim. Então essa dica é extremamente pertinente, porque acaba recebendo valores mais voluptuosos e depois consegue negociações melhores. Para quem tem a receita variável, né? A gente como empresário é acostumado com isso, com a receita variável, né? Então a gente, embora estabeleça um prolabore, né? O meu prolabore é tanto e depois a distribuição de lucro, se houver eu faço, não houver não faço. Mas é importante a gente saber sempre, olha, quanto que eu preciso para sobreviver. Qual é meu custo de vida? Eu sabendo isso, eu não posso elevar o padrão de acordo com um mês que eu tive uma receita maior. Poxa, vendi 2, 3 imóveis a mais esse mês, mas eu sei que isso não vai acontecer todo mês. Vou trabalhar para que isso aconteça ou até aconteça mais. Claro. Mas pode acontecer dessa média cair. Então, qual é o mínimo que eu preciso e trabalho sempre o meu custo de vida em cima disso. E o que eu for acumulando, poxa, trabalha para o futuro, né? Para que tu tenha um futuro tão bom ou até melhor da vida que tu tem hoje, né? Então, tudo é questão de se programar. Jamais eleva teu padrão de vida mais do que aquilo que tu ganha. Sim, isso é uma coisa que às vezes acaba, infelizmente, vindo a ser comum, né, Anderson? Sim, eu li um livro que se chama O Milionário Mora ao Lado. Não sei se tu já leu ele. Não, esse ainda não tive. E ele conta ali muitas coisas. Primeira coisa, que ele já sai contando, que ele fez uma pesquisa de todos os milionários, pegou uma região dos Estados Unidos, pegou todo o mundo também. E uma das coisas que ele percebeu, a grande maioria das pessoas que se tornaram milionárias começaram do zero. Olha que estímulo pra gente, né? Legal. Então, teve um percentual que recebeu herança e tal, mas foi um percentual mínimo. A grande maioria começou do zero. Segunda coisa, a vida da pessoa milionária é uma vida normal, tranquila. Ela não sobe demais o padrão de vida, ela não ostenta, sabe? Que existe a riqueza do status, né? Sabe o que é o status? O status, eu li numa frase lá que é, status é comprar aquilo que tu não pode, com dinheiro que tu não tem, para mostrar para quem tu não gosta aquilo que tu não é. Então, não é isso que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar as riquezas mais importantes para nós. Existe a riqueza financeira, que é o dinheiro. Existe essa riqueza do status, né? Existe a nossa riqueza física, que é a saúde, que é um dos mais importantes, né? Que a gente precisa cuidar. E existe a riqueza, que é a nossa liberdade. Então, não se trata do dinheiro, se trata da nossa liberdade. Por que a gente investe, né? Por que a gente guarda? Porque a gente tem o quê? Mais tempo de qualidade de vida. É isso que importa, não é o dinheiro em si. Às vezes aquela pessoa que busca só o dinheiro, ela está desgastando o quê? Saúde. E aí ela desequilibra esses dois mais importantes. Saúde e liberdade é mais importante do que status e dinheiro. Certo? Se tu tá buscando só o dinheiro, alguma coisa tá faltando, ou no teu propósito, ou tu não encontrou teu propósito ainda. Aí que entra tu ser escravo do dinheiro, que é um artigo que eu achei muito bacana na tua plataforma. A gente também trabalha a parte da educação sobre esse tema, de ficar à mercê dele, e acabei me identificando nisso no meu momento passado. Isso que, voltando àquele gancho que tu trouxe, então, do status, né? Pode repetir essa parte, então, dele, o que significa? Status, né? Comprar aquilo que tu não pode, com dinheiro que tu não tem, para mostrar para quem tu não gosta aquilo que tu não é. Isso fica muito legal, ainda mais para o programa de hoje, que na tua figura, né, na parte da parte financeira, do planejamento, do tempo, a gente poderia falar sobre outra coisa também, que é desconto. E essa parte do status, às vezes a gente fica com vergonha de pedir um descontinho, um ajuste no preço, que muitas vezes, para o planejamento, para o retorno ao longo do tempo, pode ser extremamente grande, né? Então, o que tu me diz sobre aquele desconto na venda da casa, pertinho da venda de casa, no comércio local? Sim, isso é o poder de barganha, né? Então, e olha o importante, né, da gente acumular um valor para que quando a gente possa negociar à vista, tu vai ter um desconto. Imagina tu conseguir 5% de desconto, imagina?
A gente está falando aí no mercado de renda fixa, 4, 5 meses de desconto, né? Que é mais de 1% ao mês. Então, imagina, é bom ter desconto, ter poder de barganha para te conseguir desconto é um enorme benefício, né? Esse é um dos benefícios também de se investir dinheiro. E justamente por isso, no programa de hoje, que é mais que especial mesmo, cheio de conteúdo diferente, que é esse planejamento, essa preparação para você, que nós vamos fazer o lançamento do Clube de Benefícios do Correio Imobiliário. Para ti que nos segue e se identifica com o movimento do Correio, terá à disposição esse clube para barganhar preços no mercado e conseguir condições diferentes de produtos ou serviços. Esse estará agora sendo lançado junto com a segunda edição do Jornal Físico, ao qual, inclusive, nós já estamos encerrando e fico mais que feliz as parcerias com as empresas, né, que estão entrando conosco a fazer parte desse movimento. Anderson, então a gente já foi para o consórcio, já deu uma analisada mais que especial no financiamento, conheceu a parte bacana da tua história, esse tato, inclusive, da organização financeira que tiveste para adquirir teu imóvel, para preparar um bom colchão financeiro para a sua filha. Eu gostaria que deixasse um recado mais que especial também, né, uma visão, ou melhor, eu vou te fazer uma pergunta diferente. O que tu gostaria que tivesse sido perguntado até aqui? Olha, eu acredito que foi um bate-papo bem descontraído, bem legal. A gente ficou bem à vontade aí conversando, desde antes nos bastidores ali. Assim, eu acredito assim, se eu fosse deixar uma mensagem ou algo que gostaria que as pessoas me perguntassem, né? A pessoa que ganha pouco e pode dizer, poxa, estão conversando sobre dinheiro e tal, mas eu ganho pouco, esse assunto não é para mim. Eu acredito que sim, o assunto é para todos, porque dinheiro nós vamos conviver com ele para o resto da vida. Ele pode mudar o meio, pode mudar, pode ser que não, daqui a um momento a gente não tenha mais o dinheiro físico, tenha outros meios, né? Como foi a evolução para o cartão, agora está indo para a questão do meio digital. Mas assim, a gente depende do dinheiro. Então vale para todos. Se preocupem sempre, né? E ter educação financeira e jamais aumentar o seu padrão de vida e sempre focar em ganhar mais. Sempre focar em ganhar mais. E, então, ter esse tato diferente e essa atenção para o universo dos investimentos. Nós já falamos várias vezes sobre comprar o seu imóvel para iniciar a sua vida dentro desse mercado. A gente aqui não vai abordar especificamente o investimento imobiliário, porque senão a gente vai ter um podcast inteiro para isso, e eu quero a tua presença para cá também nesse momento, para que possamos trocar uma ideia semelhante com o Correio Talks sobre esse tema que é extremamente grande e pertinente. Hoje é uma atenção especial para ti que sonha, para ti que deseja, e assim como eu no passado pode estar hoje endividado, ou assim, você que está se organizando, ou ainda nunca pensou que precisaria ter essa atenção especial e diferente, que eu não tenho dúvidas que vai te oportunizar negócios melhores. E para ti, corretor, é uma visão nova de que não necessariamente precisa depender do crédito para o seu cliente, mas prestar um serviço diferente e oportunizar melhores escolhas, opções e oportunizar outras oportunidades. Fica praticamente redundante, mas faz parte. E falar o óbvio é extremamente importante e ele sempre vai ser dito, precisa ser dito. E fica um convite para você que nos siga nas redes sociais, curta, compartilha e se inscreva aqui no Correio Podcast, o podcast oficial do Correio Imobiliário. Anderson, te agradeço muito pela participação de hoje, que é, eu te digo assim, praticamente o início de uma série sobre o universo de investimentos aqui no Correio Podcast. Muito obrigado e obrigado pelo presente. Eu que agradeço.